Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Urologia e outras sociedades também que estão com essa campanha. Vocês lembram que o mês passado, Outubro Rosa, as irmãs, o mês inteiro focado em palestras, tudo voltado para as doenças do sexo feminino, principalmente com relação ao sistema reprodutor. Então nós vamos nessa temática agora falar daquilo que acontece com nós, homens. Não é isso? Pode passar, meu querido. Então, inicialmente, nós queríamos falar o seguinte: a pergunta é o que é a próstata? Né? Muitas pessoas, todos nós aqui temos, mas muitos não sabem nem onde fica no seu corpo. Pior que é que tem pessoas não sabem nem onde está a próstata. Imagine, muito menos saber o que é a próstata e qual é a função da próstata. Então, a próstata nada mais é do que uma glândula. Nós temos várias glândulas no nosso corpo. As amígdalas são duas glândulas, amígdalas. A tireoide são duas glândulas. Testículos são glândulas. E por aí vai. Então, a próstata é uma glândula. E onde ela está localizada? Como os irmãos podem ver naquela imagem ali, ela fica logo abaixo da bexiga. Ou seja, ela fica entre a bexiga e a uretra. A uretra é o canal onde sai a urina. Né? Desculpa, eu vou ter que falar assim uma linguagem mais comum para que todo mundo possa entender. Da onde passa a urina, né, dentro do pênis, aquele canal chamado de uretra. Então, a glândula chamada de próstata, como aquela que está destacada ali, os irmãos podem observar, ela está justamente, fica na base da bexiga, entre a bexiga e o canal uretral. Por isso que quando ela cresce, ela obstrui o canal uretral e dificulta a passagem da urina. É o primeiro sinal. Quando ela cresce, a próstata aumenta, ela comprime esse canal, dificultando a passagem da urina. Aí a gente começa a perceber que tem algo que não está bem, não é? Os irmãos sabem que quando a gente é jovem, urina tem que fazer buraco no chão, né? Se deixar, faz um buraco no chão. O jato é tão forte que você urina com força, com pressão. Quando a idade vai chegando, a gente vai observando que já não é daquela forma. Tem muitos que às vezes até lubrificam o sapato, não é assim? A intenção era urinar para frente, mas termina urinando no sapato. Essa que é a verdade. Então isso mostra que tem alguma coisa que não está bem. Mas a força do jato já não é a mesma dificuldade. Nós vamos falar disso mais na frente. Já começa a surgir várias dificuldades. A próstata, irmão, normal, uma pessoa adulta, olha o tamanho, é aproximadamente desse tamanho. São nós. A nós, essa semente aqui é tão pequena, né? Ela é normal, está em torno de 3 gramas, 2 a 3 gramas, uma pessoa normal, um jovem. Porém, com o passar dos anos, a tendência dela é aumentar. Todo mundo aqui, acima dos 40 anos de idade, ela começa a aumentar tamanho e volume. Isso é uma coisa esperada. Não quer dizer que a pessoa tenha câncer. Ela vai aumentar por conta da idade, certo? Isso é esperado. Então, aquela próstata, o tamanho que você tinha quando eu tinha 17, 18 anos, 20 anos de idade, já não é a mesma. Ela tem um tamanho maior, ela vai estar maior. Ela pode estar maior e não ter nenhum problema de câncer, mas ela pode estar aumentada e já ser um problema de câncer. Entendeu? Tem essas duas situações. Então não quer dizer que ela aumentou e é câncer. Não. Porque o que controla a próstata é os hormônios. São os hormônios masculinos que seguram o tamanho da próstata. Mas na medida que os hormônios vão diminuindo, a próstata vai aumentando. Entendeu? Então, a partir dos 40 anos, os nossos hormônios masculinos eles vão decaindo naturalmente. Isso aí, que você queira ou não, vai decaindo. Uns mais rápido, outros menos rápido. Mas com certeza eles vão diminuindo após os 40 anos de idade, em média. Então, na medida que os hormônios vão diminuindo, a próstata vai aumentando.
como os irmãos estão vendo aí, é onde é produzido o sêmen. Sêmen é aquele material incolor, né, viscoso, é o sêmen, que vai conduzir o espermatozoide. Aquele material onde o espermatozoide vai ser conduzido por esse sêmen. A próstata é onde é produzido esse líquido, chamado líquido prostático, e os testículos. Então nós temos três partes. Temos as vesículas seminal, que ela fica um pouco acima da próstata. Tem a próstata, que produz o líquido prostático, e abaixo temos os testículos, que produz justamente os espermatozoides, que são as células masculinas, né, da reprodução. Ok? Então veja como, da forma que as mulheres têm útero, trompa e ovário, o homem, Deus fez assim. Tá? Então veja, essas três partes, elas compõem o sistema reprodutor masculino. Certo? Pode passar, irmão. Como eu falei anteriormente, os irmãos estão vendo nessa imagem, que conforme os anos vão passando, né, a testosterona, que é o hormônio masculino, o principal hormônio masculino, vai diminuindo. Então, com 20 anos de idade, você vê naquela imagem, a imagem está toda azul, ou seja, está no topo dos hormônios, aos 20 anos de idade, todos nós. Depois, aos 30 anos, você vê que já vai reduzindo um pouco. Essa imagem está mostrando justamente isso. E aí nós temos já no final ali, aos 60 anos, mais ou menos a metade, né, da quantidade de testosterona que nós tínhamos com 20, e aí vai descendo conforme a idade. Isso aí é uma coisa que a gente tem que entender. Ou seja, esses hormônios, eles caem em torno de 1% ao ano. Eles vão decaindo em torno de 1% a cada ano. Então, se aos 20 anos você tinha 100% dos hormônios, aos 21 você tem 100% menos 1. No caso, 99. E aí vai caindo conforme o passar da idade. Tem algumas pessoas, alguns homens, dependendo da heredidade, isso é uma questão também hereditária, que esse decréscimo é muito mais rápido do que em outras pessoas, né? Principalmente essa geração que nós estamos vivendo, ela é diferente da geração mais anterior à nossa, dos nossos pais. É uma geração onde tinha realmente um estilo de vida diferente, alimentação também diferente. Então eles tinham mais vigor e muito mais hormônio do que nós. Hoje tudo que nós nos alimentamos tem hormônio, praticamente tudo. Quem aqui come frango está comendo hormônio, tá certo, irmão? E outros hormônios femininos no leite e tudo mais. Então existe isso tudo contra nós. Por isso que existe essa diferença da geração atual com a geração anterior, geração dos meus pais. Pode continuar, meu querido. Aí mostrando, irmão, o tamanho da próstata, é uma imagem, claro, figurativa. Aos 20 anos de idade, aquela primeira da esquerda, uma próstata pequena, você vê que no meio da próstata passa o canal uretral, tá? O canal uretral ele passa mesmo no centro, ou seja, se a próstata cresce, ela vai comprimir esse canal, por isso que vem a dificuldade de urinar. E já na parte mais final, nessa última figura, você está vendo que a próstata ela aumentou de tamanho e ela comprimiu o canal. E aí vem a dificuldade de urinar. E aí vem as infecções urinárias. Né? As pessoas ficam constantemente em infecção urinária, você está tomando antibiótico, justamente por conta dessas dificuldades de urinar. A urina fica retida dentro da bexiga e desenvolve as bactérias ali dentro. E aí vem a infecção. Tá? Pode passar, irmão. As doenças mais comuns da próstata. Então nós somos as três principais. Existe, na verdade, a prostatite, que nada mais é do que inflamação apenas da próstata. A próstata aumenta de tamanho. Então a pessoa tem uma inflamação chamada prostatite. Tá? A segunda é o aumento da próstata. Tem pessoas que ela aumenta com mais rapidez. Foi o meu caso. Eu tenho um pai, porque meu pai já dorme no Senhor. Meu pai tinha hiperplasia, é o nome hiper, de ser grande, hiperplasia prostática benigna. Por que benigna? Porque não é maligna. Então apenas a próstata que cresce, mas não tem malignidade, apenas ela cresceu de tamanho. Então eu venho de uma geração
que meu pai tenha, e geneticamente a gente herda. Normalmente quando o pai, isso é um gene que passa de pai para filho, não para filha, para filho. Então o meu pai tinha, eu também tive, né? Eu já fui operado, depois eu conto a história, mas foi feito todos os exames, e graças a Deus apenas a próstata estava crescida, tá certo? E aí eu vou contar por que eu tive que operar. Então chama-se hiperplasia ou HPV. HPV, você pode ver, as pessoas falam, quando tem HPV, o que é HPV? Nada mais do que hiperplasia, ou seja, o aumento da próstata, simplesmente isso. Então, normalmente acima dos 60 anos de idade, até abaixo dessa idade, na igreja do Estalamar tem um irmão lá, com 50 anos de idade ele teve que operar. Com 50 anos de idade ele teve que tirar a próstata fora, por quê? Porque ele estava tendo obstrução na urina frequentemente. Então ele teve que ir à emergência 2 vezes por conta de que não conseguiu urinar. Chegou a esse ponto e ele tinha que passar uma sonda para poder aliviar a urina, poder sair a urina, teve que passar a sonda uma vez, depois a segunda vez, então ele teve que tirar fora a próstata. Graças a Deus, feito esses exames, tudo normal, não tinha nenhuma malignidade. Simplesmente a próstata estava muito aumentada dele, com 50 anos de idade. Então depende de pessoa para pessoa, certo? Tem pessoas com 60 anos que não tem tanto sintoma, e outros têm mais sintomas do que outras pessoas. Então existem essas 3 coisas. A prostatite, repetindo, é a inflamação, a hiperplasia é o aumento dessa próstata apenas, e o câncer, que esse é o que nós não queremos que os irmãos venham a ter. Câncer de próstata, que aí você não tem muito o que fazer a não ser tratar da pessoa para dar um conforto para ela, porque depois de a pessoa já estar cometida com esse câncer, se for detectado na fase inicial, ainda há uma solução, mas depois, muitas vezes, já está numa fase tardia, porque ele não dá nenhum sinal, né? Pode passar, meu querido. Aí mostrando, irmão, comparando uma próstata normal, você vê que o canal da urina sai da bexiga e pega aquele percurso e sai, né? Durante a urina você elimina toda a urina da bexiga. Já nessa outra, quando a próstata está aumentada, você vê a dificuldade da urina passar. Por quê? Porque o canal uretral ele está comprimido pela próstata que cresceu, e isso dificulta a passagem da urina. Essa urina, ela não sendo eliminada, ela fica dentro da bexiga. E dentro da bexiga ela vai provocar infecção. Certo? Então tem homens que têm infecção recorrente urinária. E essa é uma das causas. É justamente a dificuldade da urina ser eliminada, e ela fica retida dentro da bexiga. E a urina, como os irmãos sabem, tem que ser eliminada, porque são as escórias, né? Como as fezes, a urina tem que ser eliminada. Se ela ficar dentro do nosso organismo, ela traz problema. Tá? Pode passar, meu querido. Pode passar o próximo, por favor. Bom, aí as perguntas, os sintomas. Quais são os sintomas? Infelizmente, nenhuma das 3 você sente muito sintoma, ou quase nenhum sintoma. A prostatite, o sintoma é justamente a infecção. A primeira. Apenas a pessoa tem infecção, como tem outra infecção em qualquer outro lugar. Então pode vir a ter febre, pode nem ter febre, depende da pessoa, pode nem ter febre, mas sentir dor, né? Dor na região da bexiga, e pode ser tratado, né? Com antibióticos ou anti-inflamatórios. A hiperplasia, você não sente nada, a não ser os sintomas, que é a dificuldade de urinar. É aquela pessoa que vai urinar, sente que a bexiga está cheia de urina, você vai ao banheiro, e quando chegar lá, demora a iniciar, você fica esperando, leva um tempo para começar a urinar, e você pensa que vai urinar muito, quando você menos espera, acabou, a urina não tem mais para sair. Não é que não tem urina para sair, é que não conseguiu sair. Saiu um pouquinho só e o resto fica dentro da bexiga. Aí você volta, daqui a pouco sente vontade de novo de urinar, vai outra vez ao banheiro, coloca mais outro pouquinho fora, entendeu? Tem pessoas que levantam durante a noite 3, 4 vezes à noite, não conseguem dormir, que era o meu caso. Eu me levantava 3, 4 vezes durante a noite,
No melhor do sono, eu tinha que ir no banheiro. Eu sentia que a bexiga estava cheia, chegava lá no banheiro para urinar, o que saía era insignificante. A quantidade de urina que saía era insignificante. Primeiro demorava a começar a urinar. Esse é um dos sintomas. Demora a iniciar a urinar. Quando começa a urinar, você acha que vai urinar muito, uma quantidade pequena, expressiva, mas não sai mais. Você pode forçar como quiser, não sai mais. Aí você volta. Quando você deita, começa de novo a dormir, de novo a vontade de urinar, você levanta de novo. Então fica a noite toda assim, a qualidade de vida zero. Esse é um dos principais sintomas de quem já está com um problema na próstata. É entender isso, a dificuldade de urinar. Outra é essa, como eu falei, a prostatite, você tem infecção, é outro sinal. Mas dor mesmo você não sente, você sente esse incômodo, que é muito ruim. Não é? Eu quando viajava de avião, quando tenho que viajar, quando tinha antes de viajar, era um sacrifício. Eu tinha que ir no banheiro antes, no aeroporto, e durante o voo eu sentia vontade de urinar e ia no banheiro do avião, os irmãos sabem como é difícil. E aí, no meu tamanho ali que tem, aí que eu não conseguia sair mesmo. Ficava lá um tempão, esperando bom tempo para ver se saía. Não saía, voltava, sentava, daqui a pouco ia de novo, o voo todinho assim. Quando chegava lá no destino, corria para o banheiro do aeroporto para tentar urinar, chegar lá, aquela multidão de gente urinando e eu esperando a minha vez. Aí eu ia urinar, também não saía nada. Ou quando saía era muito pouco. Então, a gente tem que pensar nisso, qual é a qualidade de vida que eu estou tendo? Né? Desse jeito, continuar desse jeito? Então tem que ser resolvido, tem que tomar uma atitude. Tá? Sem falar no que podia acontecer pior. Então o que a gente tem que entender é que os sintomas, irmãos, são sintomas assim. Ah não, vou esperar se eu sentir dor tal, eu procuro um médico. Não é por aí. Você tem que saber que quando começar a aparecer esses sintomas que eu estou falando, você já tem que procurar já uma orientação de um profissional especialista para que ele possa já examinar e ver o que é que pode ser feito para melhorar a sua situação. Então, medicação é uma das coisas que a gente passa. O paciente pode melhorar e pode não melhorar. E a medicação tem um tempo. Você fica tomando por um tempo, ela aparentemente faz um bom efeito, mas logo depois as coisas voltam de novo como era. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Vai ficar assim ou você vai tomar uma decisão. Certo? Então eu preferi tirar fora porque estava me incomodando. Então a minha qualidade de vida estava muito ruim, porque eu não conseguia dormir. No outro dia para trabalhar é muito difícil, você não dorme durante a noite, como é que você vai trabalhar no outro dia bem? A indisposição, está entendendo? Se eu tirei, sim, operei. Fazem 2 anos que eu tirei. Foi? Não tem como, foi retirada, né? Na verdade não foi retirada, foi feito um canal. Eu vou falar mais na frente, esses 3 tipos de cirurgias, viu? Então, irmãos, o câncer sempre é aquele traiçoeiro. Ou seja, a pessoa menos espera, vai fazer um exame de rotina e aí é surpreendido com um diagnóstico de que o que ele tem é uma célula cancerígena, é um tumor cancerígeno. E aí você fala, mas eu não sentia nada. Na verdade não é assim, não sente. Mas só que, como na mulher é semelhante, a mulher quando ela tem câncer de útero, né, quando ela vem sentir alguma coisa, já está espalhado pelo corpo todo. Nós estamos com uma irmã lá na igreja, né, esposa de um dos nossos auxiliares também, infelizmente, foi diagnosticada há pouco tempo, ela já tem metástase por todo o questão. Então não tem muito o que ser feito, entendeu? Então a melhor coisa é a prevenção. Não esperar acontecer para depois você tratar. Então, essa célula, nós vamos ver, ela se multiplica, né, e você não percebe. Silenciosamente, muito traiçoeiro. Tá? Então, vou dizer para os irmãos como é que a gente tem que fazer. Pode passar essa prova. Então, existem esses sintomas que nós chamamos de 3D. Dificuldade de urinar. Então, quem já tem dificuldade de urinar, conforme eu falei, já é um sinal, um sintoma de que não tem alguma coisa que não está bem. Certo? Se você urina bem, a pessoa, não, eu urino mal antes de dormir,
durmo a noite inteira, no outro dia que eu levanto para urinar. Como é o normal, você urina antes de dormir e quando acorda, a bexiga está cheia, você vai ao banheiro, urina de manhã, esvazia a urina. Até então, está tudo bem, durante o dia também. Só se tomar muita água, você tem mais vontade de urinar. Mas tem pessoas, como eu era antes, que urinava durante a noite, 2, 3 vezes durante a noite. Mais de 2 vezes durante a noite já não é normal. Então, se aqui tem alguém com essa situação, já tem que entender em independente, viu? Então, a pessoa já tem que entender que tem algo que está precisando ser avaliado. Não estou dizendo que já é alguma coisa, mas a pessoa tem que procurar já se tratar, ou seja, no caso, uma orientação de um especialista, certo? No caso, o urologista. A segunda D é a demora em começar a urinar, como eu falei. Então, demora a começar e a terminar. Ou seja, você fica esperando que saia mais urina e não sai. Você pode observar, tem gente entra no banheiro, quando é banheiro público. Quando é banheiro público, você olha, entra no banheiro, você vê uma pessoa que está lá há muito tempo, esperando urinar. Aquele banheiro que você vê que tem pessoa lá, sai todo mundo e fica lá. O que é aquilo? É dificuldade de urinar. Dificuldade de urinar. Simplesmente isso. Só que às vezes a pessoa associa a outras coisas, mas não associa ao problema da próstata. Então a gente tem que saber que quando começar a aparecer esses sinais, a gente precisa se cuidar. Tá certo? É um sinal de dificuldade, então vamos nos cuidar. Não quer dizer que você se preocupe que já é um câncer. Não. Pode ser apenas a próstata crescida. E a gente precisa se tratar. Para isso vai começar com tratamento medicamentoso, tomar remédio e tudo mais, e ver como é que vai ficar. Se não melhorar, aí vem as outras opções. Mas em primeiro lugar, vai se procurar tratar da forma mais natural. Tá bem? Outra, agora, o jato de urina. Você lembra, irmão, quando a gente era menor, criança, você urinava assim, se tivesse capaz de urinar até o rosto. Não é assim? O jato, se você colocasse para cima, ia estar na sua cara. Já agora você vai urinar, o jato não chega muitas vezes na ponta do sapato, né? De brincar é no sapato. Porque já não tem aquela força que tinha antes. Mesmo que você force, já não é muito a mesma coisa. E o que é isso? É um sinal de que tem alguma coisa que está interrompendo a passagem da urina. Tá certo? Estou dizendo isso para os irmãos ficarem atentos aos sinais que a gente tem que cuidar. Outro sinal, aparecer sangue. Não é normal aparecer sangue na urina. Certo? Então, se sangue está aparecendo na urina, pode ser uma prostatite, pode ser inflamação da próstata apenas, mas pode ser outra coisa mais grave. O mais certo é você procurar um especialista para poder fazer exames e tirar essa dúvida. Pode ser apenas uma inflamação da próstata, e aí você trata, acabou. Mas pode ser que não seja inflamação da próstata, tá certo? Então, durante também o ato sexual, se percebe que também o sêmen, ele tem uma cor avermelhada. Ou seja, o sêmen, todo aquilo que nós sabemos o que é, a cor avermelhada, que não é. A cor dele é uma cor translúcida, clara. Se está com a cor avermelhada, é porque tem alguma coisa de sangue ali. É nesse momento que a gente precisa se cuidar. Tá certo? E como eu falei, a necessidade de se levantar várias vezes durante a noite para urinar. Passou de 2 vezes, você já tem que se preocupar. Tá bom? Uma vez durante a noite, se você tomou muita água durante o dia, uma vez que você levanta durante a noite para urinar, fora a vez que você urinou antes, é aceitável. Agora, você levantar 2, 3 vezes durante a noite para urinar, tem alguma coisa que não está certa. Combina comigo assim? Muito bem, pode passar, irmão. Olha aí. Aí é só mostrando, né, com uma criança como é que ela urina, né? Ela mira onde ela quer, ela vai lá e urina realmente onde ela quer. Agora, nós não temos mais fazer isso, né? Não é, a Santa mais igual. Já nós não. Então existe, começa a aparecer os sinais, irmão, os sintomas do câncer. Então o jato de urina já não é mais o mesmo, tá certo? E aí vem a questão, muitas vezes, da impotência sexual, começa a aparecer, né? Começa a aparecer dor durante o ato da urina, durante o ato sexual, sangue, como eu falei, no sêmen, você percebe. Então, isso tudo, irmão, vocês lembram que as mulheres reclamam muito de gotejamento em volta da bacia sanitária? As nossas esposas, elas reclamam que você pinga tudo aquilo ali. Não é às vezes que você queira pingar, não é que você faça propositalmente para sujar. É que esse gotejamento é porque a urina ela não foi expelida totalmente, ficou alguma coisa, e quando você se afasta,
Normalmente ela cai ali em volta da bacia e as esposas não gostam, com razão, né? Não gostam. Fica até dizer assim, mas como é que você errou num buraco desse tamanho você errou? Não é que você errou, é que você não queria fazer fora, mas terminou gotejando fora. Então esse gotejamento, muitas vezes, a gente tem que entender que é um sinal de que a urina ela não foi no tempo certo, ficou alguma coisa ainda ali, quando você se afastou, né? A famosa gotinha da cueca, né? Já viram isso? A esposa reclama também de muita coisa, né? Vai lavar a sua roupa, tá lá aquela mancha amarela na cueca, e aquilo ali realmente é por quê? Porque está uma certa incontinência urinária, ou seja, a urina ela, no tempo certo ela não saiu, mas depois ela fica gotejando ali, e isso é um sinal de que precisa ser cuidado, tá, irmão? Então veja como Deus é bom, Ele deixa você primeiro entender que tem alguma coisa errada. Olha, tem alguma coisa errada, você precisa cuidar, tá? Pode passar, meu filho. Isso aqui é uma estatística, irmão, né? Só para a gente ver a gravidade do problema. Então veja, a segunda causa de morte em homem no Brasil, segunda causa de morte é por câncer de próstata. Isso é um dado muito sério. Se a gente imaginar a quantidade de homens que morrem no Brasil, a segunda causa de morte ser por câncer de próstata, não é mais admissível no dia de hoje, não é? A primeira é o melanoma, que é câncer de pele, e o segundo é câncer de próstata. Aí veja esse detalhe, a cada hora 7 homens são diagnosticados com câncer de próstata. Os que são diagnosticados, os que não vão ao médico, os que foram ao médico, 7 de cada hora, 7. Você imagina num dia quantas horas tem. Isso é só uma estatística para a gente entender a gravidade do problema, que não é uma coisa assim, porque comigo não acontece. Aconteceu com fulano, mas comigo não acontece. A gente tem que ter um ditado, né? Quando você vê alguém sofrendo, pode sua barba de molho, né? Então, irmão, a estimativa do Ministério da Saúde, nesse triênio 2023-2025, olha só, em 3 anos, eles estão estimando, pelo dado que eles têm, que terá um acréscimo de 71.730 mil casos. 730 mil casos novos. Casos novos em 3 anos, essa é a estimativa. Quase 72 mil homens terão esse diagnóstico. Isso é muito sério, não é? Eu fui no INCA, estava lá no INCA, no Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Câncer. É coisa de você ficar assim, sabe, estarrecido com a quantidade de homens que estão em pleno vigor, trabalho, poderia estar produzindo, cuidando da sua família, homens novos ainda, né? Porque um homem com 60 anos de idade, para mim, está novo, né? Está novo, 50 anos de idade, estão lá muitas vezes esperando somente chegar a hora. Então, por quê? Por descuido, muitas vezes por falta de informação. Pode passar, meu irmão. Aí mostrando, irmão, o que é realmente um tumor, né, na próstata. Então você está vendo ali a próstata, ali uma imagem para mostrar. Ali se forma um tumor, do nada, começam as células a se multiplicarem, e elas vão se multiplicando e vão crescendo, e você, quando menos espera, está lá instalado um tumor que não é dos melhores. E aí, se isso for identificado na fase inicial, ainda tem uma chance. A cura chega até 90%. Se for diagnosticado na fase inicial, né, os primeiros sintomas, até 90% de pessoas chegam a ser curadas. Não 100%, mas 90%. E quando muitas vezes chega numa fase adiantada, onde já tem metástase por tudo que é canto, célula cancerígena pelo corpo todo, mesmo que você trate essa da próstata, mas está espalhado pelo corpo todo, não vai fazer muita coisa. É isso? Pode passar. Os fatores de risco. A idade, veja bem, acima dos 60 anos. Não quer dizer que quem tem abaixo de 60 não possa ter. Isso, quando você fala de média é aquele negócio. Eles pegam a população e fazem uma média. Tá? Então, acima de 60 anos é que tem que ter mais cuidado. Então, aqui estou diante de irmãos, né? Talvez são muito mais do que eu. Eu tenho 65, me acho jovem, 65, mas tem irmãos com muito mais idade do que eu.
Eu com 63 operei a minha próstata. Então, outra coisa importante, irmão, com relação a risco, é a história familiar. Isso é uma coisa que o médico pergunta logo a você. Na sua família, pai e irmão, teve alguém problema com próstata? Muitas vezes a pessoa nem sabe. Não sabe nem responder, porque ele não sabe. Às vezes não, morreu, ele quer nem dizer que morreu. O pai morreu de alguma coisa. Às vezes a família nem procura saber o que foi. Hoje não, mas no passado morreu o pai de família, ninguém sabia por que morreu, não adoeceu que morreu. Tá. Mas hoje a gente sabe, não é isso? Então, se você tem um histórico familiar, não, mãe não, vamos falar de homem, então tem que ser transmissão de pai para filho, como eu falei. Então, se o pai teve, a probabilidade do filho ter é bem maior. Por isso tem que ter muito mais cuidado. E nesse caso, aí você não vai esperar chegar a 60, você vai esperar aos 40 anos, você começa já, aos 40 anos já começa a se examinar. Aí vai o médico especialista para fazer exame para ir fazendo um rastreamento. Por quê? Porque de uma hora para outra pode aparecer uma novidade. Entendeu? Agora, se na história, na família não tem nenhum caso, pai e irmão, que são mais próximos, é pai e irmão. Não, primo, já não é muita, a linhagem é outra. Mas se for história de pai e irmão, aí você tem que ligar, isso tem a ver, né? Pode você também ter, não obrigatoriamente, se o pai teve, obrigatoriamente o filho terá. Não estou dizendo isso, estou dizendo que há uma possibilidade maior, por isso tem que ser levado em consideração essa situação do histórico familiar, tá bom? Há outro fator também que é identificado, é a questão da obesidade. A obesidade é um outro fator que se soma, ou seja, se observa que as pessoas obesas têm mais probabilidade de ter câncer de próstata do que os que não são obesos. Isso é um fato. A ciência ela estuda fatos, né? Então, pega casos e vai ver. Não quer dizer que todo obeso tem câncer. Aí seria você ser radical e dizer, não, toda pessoa obesa ela terá câncer. Isso aí é uma coisa que não é verdadeira. Agora, que os obesos, a probabilidade de a pessoa obesa ter câncer, não só de próstata, outros tipos de câncer, isso é um fato. Está entendendo? A exposição a agentes químicos. Tem pessoas que trabalham se expondo, né, a exposição em ambientes onde tem agentes químicos. E essa pessoa que trabalha em ambientes insalubres assim, também tem uma probabilidade maior de vir a ter câncer de próstata. Por isso que tem que ter mais cuidado, se cuidar mais, independente da idade, independente do histórico familiar. Entendido? Pode passar, meu querido. Aí quais são os exames que vai detectar o câncer de próstata? Nós temos 3, basicamente. O primeiro dele é um exame de coleta de sangue. Você faz uma amostra de sangue, chamado PSA. Esse é o mais conhecido por todos. E aí o resultado desse exame é que ele vai dizer se tem ali alguma alteração ou não. Vai depender da faixa etária, da sua idade. Como os irmãos estão vendo ali, entre 40 a 49 anos é um valor, né? O máximo até 2,5 nanograma por ml, e conforme a idade vai aumentando, de 50 a 59 já aumenta mais para 3,5, e de 70 a 79 anos em torno de 5 a 5,5. Por que eu trouxe essa tabela para os irmãos saberem? Porque tem irmão que fica comparando um com o outro, pega um exame e vai comparar com o outro irmão. O meu deu assim, tá, mas qual é a sua idade, qual é a idade do irmão? Então tem que ter esse cuidado para não estar, às vezes, querer comparar um exame de uma pessoa com o outro. Vai depender de vários fatores. Esse exame também, ele pode ser influenciado por várias situações. Uma delas é o relacionamento sexual no dia anterior. Por exemplo, se uma pessoa tem uma relação sexual menos de 24 horas, esse exame está alterado. Se a pessoa andou de moto, bicicleta, de cavalo, onde tem um contato direto com o assoalho, né, da pelvis, a parte dos testículos, pode dar alterado. Então, tudo isso tem que ser visto com muita calma. Não é que o exame é alterado que você acha que tem câncer, certo? Tem que ver o histórico da pessoa. Tem que ver esse exame, tem que ser repetido, tem que ser feita uma orientação. Olha, para colher esse sangue tem que ser assim, você tem que estar dessa forma, assim, em repouso. Entendeu? Não pode ser uma atividade que venha alterar. Entenderam isso? Porque tem muitas pessoas que se precipitam muito quando vê o exame alterado desse, já acha que está com um problema sério. E muitas vezes não é.
é um que nós chamamos de falso positivo, certo? Está positivo, mas o exame é falso, ou seja, ele não é verdadeiro. Então temos que ter cuidado com isso. Pode passar, irmão. Existe um outro exame também, que esse também é um exame simples de ser feito, que é o ultrassom abdominal. Ou seja, é um exame onde é passado no abdômen da pessoa um transdutor, ultrassom, todo mundo aqui sabe que é um exame de imagem, e aí você visualiza a próstata, só que você apenas visualiza o tamanho dela. O que esse exame diz é se ela está aumentada e quando está aumentada, mas não diz se ela tem uma célula cancerígena. Então não é um exame que você possa dizer, não, esse exame aqui vai dizer, eu fiz o ultrassom, está normal. Ele pode estar normal em tamanho, a próstata pode estar normal em tamanho, mas você não sabe o que tem dentro da próstata, certo? Como também o PSA isolado, ele também não pode dizer, nem pode afirmar que você tem alguma alteração cancerígena. Então nenhum desses dois exames isoladamente eles dão certeza. Vem um terceiro exame, pode ver, esse é o exame que os homens, na verdade, nós sempre podemos falar, todos nós não desejamos fazer. Não tem entre nós ninguém que diz, não, eu gosto desse exame. Não é. Não é um exame agradável. Porém, muitas vezes é necessário. Eu cheguei a fazer algumas vezes. Né? Não tenho vergonha de dizer, porque isso não vai mudar a sua masculinidade. Tá certo? É um exame como qualquer outro exame, feito por um profissional. Mas não é tanto que é um exame que tem que ser também juntado com a história do paciente. Tem que ser juntado com os outros exames para poder se tirar uma conclusão. Só ele também não resolve, certo? E outra coisa, ele só será feito quando o médico julga que tem algum sinal necessário para examinar. Não é você chegar no médico hoje e já não fica ali, né, na posição para fazer o toque, exame de toque. Não é assim. Não é assim que funciona. Primeiro, tem o histórico do paciente, cada pessoa tem sua história. Então, história familiar, certo? Sintomas, o que é que você sente, como é que você está se comportando, relacionamento sexual, se tem alguma dificuldade, como é que está a urina. Tudo isso é feito da história do paciente antes. Depois se faz o PSA, que é o exame de sangue, se vê o PSA. O PSA teve alguma alteração? Tem alguma alteração? Tá. Se o médico desconfiar, ele pede que seja repetido. Vamos fazer um ultrassom, faz um ultrassom. O ultrassom mostrou que tem apenas um aumento, tá? Mostra que tem um resíduo de urina. Você faz com a bexiga cheia, tem a quantidade de tantos ml, 600 ml de urina. Você precisa ir a fazer, esvaziar a bexiga e voltar a fazer de novo. E quando você faz, repete o exame, ficou 300. Então, só saiu 300, ficou 300. Tinha 600, saiu 300, ficou 300. Então isso mostra que tem alguma obstrução, que só está saindo a metade da quantidade de urina que tinha. Então o médico vai juntar essas informações e ele diz, eu preciso fazer um outro exame, que é para saber, porque no toque, né, e a palavra é toque, porque é apenas um toque mesmo, não dura segundos, não é nem minutos, é segundos. É feito justamente por quê? Por que tem que ser através do ânus? Porque é o que mais está próximo da próstata. Pela boca não dá para ser, pelo ouvido não dá para ser. O local mais próximo é justamente o ânus. Então esse toque, irmão, ele é feito lubrificação, luva, tudo direitinho. O paciente aí está orientado o que vai ser feito, tá certo? Ele está sozinho no ambiente. O médico é um profissional que é preparado para isso. Ele não tem ali intenção nenhuma, outras intenções, até porque existe o sigilo, entendeu? E quando ele faz o toque, ele sente a textura e se tem alguma coisa que diferente do normal. Porque primeiro a gente aprende o normal, a próstata ela é maleávelzinho, é um óculos, né? É uma glândula assim aqui, ela é lisa e maleável. Então se você encontra alguma coisa dura e ela está rígida em alguma parte, ali tem alguma coisa errada. Mesmo depois disso, ainda tem um outro exame para ter certeza que tem alguma coisa errada. Passa o próximo. Você faz uma biópsia, ou seja, aí é um exame também feito via anal, se introduz
tipo um ultrassom, só que esse é via anal, é uma sondazinha, vai ver rapidinho, paciente anestesiado, isso não é o paciente acordado, o paciente toma uma anestesiazinha, adormece, vai lá, ele nem sente, quando ele acorda já está feito, é uma coisa muito simples, é um fragmento muito pequeno, é retirado esse fragmentozinho e é mandado para laboratório de análise patológica. Nesse laboratório é feito aí vê a célula que está ali. Que célula é? Se for a célula cancerígena, aí fechou o diagnóstico. Mas só dessa forma você vai chegar ao fim dessa história. Ou seja, você não vai dar o diagnóstico inicialmente de câncer, não. Você desconfia que tem alguma coisa errada, vai pesquisar e no final você chega a essa conclusão. Quando você junta tudo isso, aí você pode dizer, certo? Porque nem no exame isoladamente ele vai dizer que você tem ou deixa de ter. Nem o PSA, nem o exame de ultrassom, nem o toque sozinho, isoladamente, ele não vai, porque você pode ter o médico, o acesso que ele tem quando ele faz o toque, o acesso que ele tem à próstata é pela parte de trás dela. Então, se o paciente tiver um tumor na parte da frente, ele já não consegue tocar. E aí, o toque foi negativo, porém o paciente tem um câncer. Mas como assim? O médico fez o toque e ainda mesmo assim o paciente tem câncer? Sim, porque a tumoração não estava na parte de trás, estava na parte da frente da próstata. E não tem como acessar pela parte da frente. Entendeu isso? Então, esses exames todos, irmão, não quer dizer que você vai ter que fazer todos. Veja bem, não entenda que tem que fazer todos de uma só vez. Primeiro você vai fazer uma avaliação quando você tiver algum sintoma. Vamos começar por aí. Primeiro tem algum sintoma. Quais são os sintomas? Dificuldade de urinar, dificuldade de ereção, dificuldade na relação sexual, o sêmen está diferente. Está entendendo? Tem uma infecção constante. Então vai ser feita uma investigação. Aí você começa a investigar. Aí vamos colher sangue, exame de sangue e por aí vai, até chegar a essa conclusão. A conclusão final é o médico que vai dizer, olha, tem esse problema e as opções são essas. E ele vai dar as opções para você tratar. Você pode dizer, não quero. Ele também não vai operar você obrigatoriamente. Você dizer, olha, vamos tratar que isso aí está na fase inicial, dá para curar 100%, e hoje sim, 90% dos casos são tratados e curados, comprovadamente, depois de 5 anos, 10 anos a pessoa faz exame e não tem mais nada. É tirado totalmente, entendeu? Agora, para isso tem que ser feito antes, no início, na fase inicial. Depois do processo estar alastrado, como se diz,